Um outro ponto importante de nós observarmos nesses pacientes, a motivação. Um grande realizador, a sensação que ele tem e que ele te transmite é que ele é atraído, ele se sente puxado pelo seu desejo de realizar. E ele fica feliz a cada passo naquela jornada. Enquanto que o perfeccionista se sente sempre empurrado. Por quê? Porque ele tem medo de errar. Só que, ao mesmo tempo que ele tem o medo de errar, ele precisa fazer, ele precisa entregar os resultados. Então, a sensação que ele tem é de estar sempre sendo empurrado pelo medo. Não é à toa que a procrastinação também é outra coisa que acontece. É como se ele sempre estivesse ali no limite, mas atrás dele tem uma barreira. Tem uma grande parede, que é o medo, e que se move sempre empurrando ele. E o medo de não alcançar uma meta perfeita. Atenção aqui, não é o medo de não atingir aquela meta propriamente estipulada por alguém, mas sim o medo de não atingir a meta que ele se impôs, ou o medo do que vai acontecer no pensamento dele caso ele não atinja aquela meta, de ser discriminado, demitido, abandonado, e aí depende da criatividade de cada um. E vamos aqui para um exemplo de um grande realizador que já passou pelo meu consultório, uma desenvolvedora de software de 25 anos e que tinha TDAH. Ela conheceu um rapaz em uma festa, se apaixonou por ele e decidiu que queria namorar com ele. Ainda naquela festa, ela foi conversar com ele, mas ele disse que não queria ficar com ela. Ela ficou chateada, mas entendeu e continuou querendo ficar com ele. Ela acompanhou ele nas redes sociais, eles tinham alguns amigos em comum e eles começaram a se falar online. E durante 2 meses eles mantiveram contato, se encontravam quando os amigos saíam juntos ali, até que finalmente ele aceitou ir almoçar com ela e então eles começaram um relacionamento. Ao longo desse relacionamento, eles tiveram dificuldades, pontos de vista diferentes, valores que às vezes eram conflitantes, problemas com o relacionamento com as famílias, questões de saúde envolvidas ali. Ele chegou, inclusive, a perder o emprego e ficou bastante deprimido, mas ela tem a característica de olhar para o objetivo e ensinou isso para ele. E a partir daí, com o apoio, com a conversa, ele conseguiu um novo emprego, inclusive melhor do que o emprego antigo que ele tinha. Um emprego em que as pessoas eram mais colaborativas umas com as outras, ele não tinha estresses que ele tinha no emprego anterior. E hoje, eles já são namorados e estão juntos há mais de 5 anos. E que tipo de frase que essa pessoa costuma falar? São frases que mostram convicção, mostram que existe um objetivo claro e um plano que é baseado em dados. É bem aquela ideia do pé no chão. Eu tenho objetivos que eu acredito que eu possa conseguir, baseado nas minhas capacidades e baseado na realidade objetiva. Frases do tipo, vale a pena. Ela está realizando aquilo, de repente ela não conseguiu o que ela queria naquele dia, naquele momento, ou ela está cansada, ela está passando por momentos difíceis, mas ela tem objetivo e olhando para ele, ela nesse momento presente fala, vale a pena. Ou, outra frase também, vai valer a pena, porque ela não para no momento presente. Ela entende que isso faz parte, ela entende que essa vitória ou que essa derrota faz parte de um processo, ainda não é o fim. É aquele pensamento de, eu não vou entrar aqui para ver se vai dar certo. Eu vou entrar aqui porque eu tenho objetivo e eu irei insistir, persistir até dar certo.
Outra frase que ela costumava dizer: agora não parece, mas eu sei o que eu estou fazendo. Essa é uma frase que eu achava muito legal, porque outras pessoas que não estão olhando para a mesma coisa que ela, que não têm o mesmo objetivo, que não têm o mesmo conhecimento, podem olhar e desacreditar, às vezes até fazer deboche. Mas ela olhava e falava assim: olha, pode até não parecer, mas eu sei o que eu estou fazendo. Outra frase dela: hoje foi uma conquista, nós precisamos comemorar. Inclusive isso ela ensinou para o namorado dela. Olhar para a conquista daquele momento. Ainda não é aquele grande objetivo que está lá na frente, mas estamos caminhando para ele. Então vamos comemorar as conquistas, vamos celebrar cada passo. E um exemplo de uma motivação perfeccionista foi uma jovem que eu atendi de 18 anos, que era estudante de engenharia química. Ela se reconheceu gay, ela tinha um relacionamento com uma outra mulher, mas ela vinha de uma família muito conservadora e muito preconceituosa. Ela vivia um constante dilema entre o que ela sentia, o que ela desejava e o que ela acreditava e o que a família impunha como sendo o correto e como o que era o significado de sucesso. E ao longo da psicoterapia, nós percebemos a grande carga de frustrações que a família depositava nela, querendo realizar as vontades deles a partir dela. E que tipo de frase que uma pessoa dessas pode acabar apresentando ali no trabalho com você? Essas frases mostram essa ambivalência. A motivação é o medo de decepcionar outra pessoa. Por exemplo, eu queria estudar outra coisa, mas a minha família vai ficar arrasada se eu não fizer isso. Ela não está olhando para o que ela quer. Ela não está pensando, inclusive, no longo prazo, de ela talvez ter uma vida frustrada, uma vida com ansiedade por cada dia acordar e trabalhar numa área que ela não gosta. Não, ela simplesmente olha para as pessoas que vão se sentir mal no caso de ela decepcionar. Percebe que aqui ela claramente se coloca em segundo plano. Não importa o que eu quero, não importa o que eu sinto. O que importa são eles. Se eles estiverem bem, está tudo bem. Outra frase: esse era o sonho do meu pai. Mais uma vez, a motivação, os objetivos estão todos fora. É como se a pessoa fosse simplesmente uma casca, como se ela não tivesse nenhuma motivação, nenhuma necessidade de fazer aquilo que ela quer. Não, se eu parar isso daqui, eu vou decepcionar alguém. Eu tenho que fazer isso porque é o sonho do meu pai. E digo até uma coisa aqui: o relacionamento dessa paciente com o pai nem era muito bom, mas era tão importante para ela que aquilo deveria ser feito pelo outro. Esse é um outro ponto importante. Observa nesse paciente que muitas vezes, talvez na grande maior parte do tempo, ele está fazendo algo por alguém. Ele está naquele momento fazendo algo por alguém, ele está fazendo um trabalho, ele está se dedicando a algo pelo outro. É como se a vida dele fosse ser sempre servo de alguém, servindo alguém. Outra frase dela: eu sou a primeira da família que faz faculdade. Muitas vezes acontece isso também. A família que pela primeira vez tem a oportunidade de subir um degrau ali de alguma maneira no entendimento deles, da classe social, do sucesso, e aquela pessoa pega para ela toda essa responsabilidade. Pega também muitas vezes porque a família projeta tudo isso e ela simplesmente tem que seguir. É aquela ideia de eu não tenho escolha. Ou ela poderia também dizer, referente a essa mesma frase: eu queria fazer outra coisa, mas todo mundo na minha família trabalha nessa área. Seria um outro ponto de vista, um outro tipo de paciente que eu já encontrei no consultório também. A dificuldade de você vir ali de o seu pai e a sua mãe são dessa área, os seus avós são dessa área, e você tem que ser também. E como é difícil mudar isso, ou
Quando a família tem uma empresa que passa de geração para geração, este é o negócio da família, mas aquela pessoa não quer, ela não se identifica com aquilo. E muitas vezes, para agradar a família, para não decepcionar, ela segue naquele caminho. E às vezes ela tem sucesso, ela consegue riqueza, mas ela é infeliz. Ela está sofrendo porque ela segue unicamente pelo medo de decepcionar uma outra pessoa.